formas desse processo de organização. A grande maioria tinha que arrumar um jeito de não deixar muito explícito qual era as suas ideias, né? Apesar de ter... Porque você vivia num regime de exceção, um regime brutal de violência, de torturas, né, clandestinas, de porões de tortura, de prisões políticas sem habeas corpus, as pessoas desapareciam e não se tinha notícia de onde estavam, não se sabia se tinha morrido, se tinha sido mandado para outro país, extraditado sem... Qualquer tipo de aviso. Expatriado sem nenhum aviso. Existem famílias que até hoje não sabem o que aconteceram com seus parentes desaparecidos. Não sabe se estão mortos, se foram mortos quando desapareceram, se foram mortos anos depois, onde foram mortos, se foram mortos, onde foram enterrados. Você tem muitos desaparecidos que, por exemplo, eram jogados ao mar para que os corpos fossem devorados, sumidos, desaparecidos. Você não tem notícias. Né? Então, isso não era raro acontecer. Não era raro acontecer. Então, fazer um enfrentamento com o regime frontal podia significar a sua morte. Tinha que ter uma abnegação muito grande. Boa parte das pessoas que faziam esse enfrentamento mais frontal, eles viviam clandestinos, viviam escondidos, não tinham endereço fixo, não podia ter registro em lugar nenhum, não podia registrar filho em escola, tinha que mudar o próprio nome, mudar o nome dos filhos. Existem pessoas até hoje que contam que cresceram, foram crianças nessa época e que, de tempos em tempos, o pai e a mãe sentavam com eles na sala e falavam: olha, a partir de agora você não se chama mais Pedro, você vai se chamar Lucas. E o sobrenome da família mudou. Então as crianças adaptavam-se a isso como crianças, vão se adaptando, aquilo era a vida para elas, depois que elas vão entender que o que elas viviam era uma clandestinidade, era um processo de clandestinidade. Então não é uma coisa tranquila, né? Não é como hoje você pode expressar suas ideias e não ser punido por isso, não ser punido fisicamente, não ter liberdade cerceada. Então, as pessoas escolheram diferentes caminhos. Outros optaram pelo exílio, né? Quem podia, obviamente, quem tinha condições financeiras, quem tinha de alguma forma, foram embora do Brasil e foram morar em outros países até que essa situação passasse, mudasse, melhorasse. Você tem uma música do Belchior que ele fala sobre isso, que ele está morando no exílio e que recebe notícias de casa e que a saudade de casa o consome, enfim, que ele pensa em voltar, que ele pensa se aquela menina que eu namorei ainda pensa em mim, ainda lembra de mim. Então, Você tem muitas coisas, né? Muitos artistas optaram pelo exílio. Caetano Veloso, Chico Buarque. Chico Buarque a história, ele conta num dos vídeos que ele foi para a Itália fazer shows, recebeu notícias de que o Brasil tinha endurecido o regime, o AI-5 tinha sido instalado e não voltou. Ficou por lá mesmo e viveu bons anos na Itália, na Europa, em exílio, em alto exílio. Mas tinham aqueles que eram presos e eram mandados embora do Brasil, né, expulsos do Brasil. Entendi. Então, e muitos optaram pela institucionalidade, por um processo organizativo de base, de conversa com os trabalhadores, muitas conversas não públicas, mas no final dos anos 70, você começa a ter um processo de abertura pelo próprio desgaste que o regime vem assumindo, né? É quando, por exemplo, você vê grandes greves voltando a acontecer no Brasil. Você tem em todo o país grandes greves acontecendo, categorias mais bem organizadas ou de setores que têm maior influência na economia, como é o caso. Aí, nesse momento, a indústria, principalmente automobilística no Brasil, estava em grande efervescência e ascensão. Mas, ao mesmo tempo que estava em grande efervescência, você tinha uma enorme exploração dos trabalhadores que atuavam nessa indústria. Então, é exatamente nessa indústria, lá em São Paulo, na região do ABC paulista, que surge um sindicato que promove uma grande greve, que emerge uma grande liderança desse processo, que enfrentam vários processos ano a ano de greve
e repressão, e prisões, e busca. Essa liderança emerge dessa luta organizativa sindical e surge como uma grande liderança política. Depois funda um partido político, né, que estamos falando aqui do Lula, né? Ele surge como líder sindical, depois organiza um partido político e começa a disputar o processo institucional da política, né, da organização da sociedade.